Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência. Olá, pastor, como vai? Tudo bem, Nathan? Então, estamos aí começando mais uma edição, né? Vamos ver o que a gente pode fazer hoje. Pois é, o tema é cremação, não é isso? Pois é, e veio de uma ouvinte. Nós recebemos aí um e-mail da ouvinte Simone Dias, de Cambuí, Minas Gerais. E ela disse que, apesar de ter frequentado por 15 anos uma outra denominação, ela foi convertida num dos cultos em que frequentou a igreja presbiteriana na cidade dela há cerca de um ano. E ela diz o seguinte: olha, então eu passei a ser membro da igreja presbiteriana de Cambuí. Nesse mesmo tempo, eu descobri pela internet o senhor, reverendo Augustus. Ela diz aí por quem aprendeu, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, a ter uma grande admiração. E ela afirma no e-mail dela que ela não ficou nem um dia sequer sem ouvir as pregações disponibilizadas na internet, e agora ouve também o programa Em Poucas Palavras diariamente, que está sendo muito edificante para ela. Graças a Deus. Então, e a Simone então vai trazer o tema para nós hoje. A Simone tem uma dúvida e ela faz menção ao versículo que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no qual está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então ela, para fazer essa pergunta, para lançar o tema dela, né? A dúvida dela é o tema do programa de hoje. E eu faço a pergunta para o pastor Augustus. A Simone Dias, de Cambuí, Minas Gerais, pergunta: a Escritura nos diz que viemos do pó e ao pó voltaremos. Diante dessa afirmação, a dúvida é a seguinte: um cristão pode ser cremado, não é pecado? Pois é. Vamos analisar isso aí. Pois é, vamos lá. Bom, eu não creio que seja pecado, Nathan, porque pecado, ele é a quebra de uma lei de Deus. Então, para que haja pecado, é preciso que haja uma lei que caracterize o cumprimento dela ou descumprimento dela, para que então se possa chegar ao conceito de pecado. Não creio que há nada na Bíblia dizendo assim que nós temos que enterrar os nossos mortos, ou também não tem nenhuma passagem bíblica dizendo que é proibido a cremação. Todavia, eu creio que o sepultamento ele está mais de acordo com o espírito cristão, está mais de acordo com a mentalidade cristã, particularmente aquilo que a Bíblia ensina a respeito do valor do corpo e também da sua ressurreição, muito embora, é claro, para Deus não tem nenhum problema em ressuscitar o corpo de quem foi queimado, carbonizado, despedaçado, esmigalhado. Como acontece com muita gente, né? Como acontece com muita gente. Agora, tem algumas ponderações interessantes que podem ser feitas com relação a isso, né? A maior dificuldade que os cristãos têm com relação à cremação são exatamente as promessas que nós encontramos no Novo Testamento da futura ressurreição dos mortos. Por exemplo, eu estou lendo aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A esperança cristã é a ressurreição dos mortos. É quando Deus, então, vai fazer com que os nossos corpos voltem a viver. E com os corpos, nós viveremos para sempre com o nosso Senhor no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Então, há um destino ainda para o nosso corpo, né? Mesmo depois da morte, há um futuro glorioso para ele, que será durante a vinda do Senhor Jesus Cristo, pela ressurreição dos mortos. Daí, então, fica meio estranho, né, para os cristãos a ideia da cremação, né? Agora, se você pensar bem, um corpo, por exemplo, o corpo do apóstolo Paulo, por exemplo, depois de 2000 anos de sepultamento, ele já se dissolveu, né, completamente, não tem mais... Virou pó. Já virou pó, não nem tem... pó, né, mais. Não tem mais absolutamente nada, não é?
E é a mesma coisa que acontece durante uma cremação, só que na cremação é imediato, né? E no caso do sepultamento, o corpo se desfaz ao longo dos séculos. Então, a cremação não representa nenhum obstáculo à ressurreição dos mortos. Sim. O Deus que do nada criou todas as coisas, ele pode do pó, pode do nada trazer de volta o meu corpo, o corpo dos que já morreram, de entre os mortos, transformando-os, né, transfigurando-os em um corpo imortal, um corpo incorruptível com o qual nós podemos entrar no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Agora, eu não sei se a nossa leitora sabia, não, mas ouvinte, a ouvinte, desculpa, a nossa ouvinte sabia, parece que a cremação ela surge, Nathan, exatamente com uma tentativa de impedir a ressurreição dos corpos dos cristãos. Há indícios de que essa prática, embora ela seja encontrada em outras culturas, por exemplo, na cultura viking, os corpos eles são cremados, não é? E não tinha nada de cristão na cultura viking, era completamente pagã. Mas isso foi trazido para dentro do mundo ocidental nas primeiras tentativas do Império Romano de parar com aquela história dos cristãos de que Cristo ressuscitou e que eles um dia haveriam de ressuscitar. Então vamos dar fim ao corpo. Vamos dar fim ao corpo, não é? À medida que os cristãos proclamavam com muito sucesso o Evangelho de Cristo, né? E como parte da pregação eles anunciavam a ressurreição de Jesus e a futura ressurreição dos cristãos, isso começou a incomodar os pagãos contemporâneos, né? E levantou-se entre eles a ideia de que, se eles destruíssem a crença na ressurreição, eles anulariam a esperança dos cristãos na ressurreição. E parece então que aí começa o costume de cremar os corpos com o objetivo de abalar a confiança dos cristãos na ressurreição. Em tempos modernos, eu tenho a informação de que a primeira tentativa nesse sentido, né, ou mais uma tentativa nesse sentido, aconteceu durante a Revolução Francesa. E o Diretório francês, no 5º ano da República, para desmoralizar a crença dos cristãos na ressurreição, adotou a prática também da cremação. Então, parece que há uma associação, não é, entre a cremação e a rebelião ou a contestação da ideia da ressurreição dos mortos, que nem sempre isso é muito claro, né, para nós quando a gente discute. Para tirar essa esperança deles. Para tirar essa esperança, né? Agora, entre os judeus, e lembrando que o cristianismo começou dentro do judaísmo, era a prática enterrar os mortos na terra ou em túmulos de pedra, não é? Nós temos exemplos do Antigo Testamento, por exemplo, lá em Gênesis 23, quando Abraão sepultou Sara, sua mulher, na cova de um campo que ele havia comprado em Hebrom, na terra de Canaã. O próprio Jesus ele foi colocado numa gruta, não é? Era prática dos cristãos fazer isso, e não era cremar os corpos, não é? Até eles olhavam para isso com um certo espanto e horror. Eu me lembro aqui do texto do livro do profeta Amós, que o Senhor diz assim: por 3 transgressões de Moabe não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar em cal. Então Deus estava aborrecido, né, com os moabitas, porque eles, quando tomaram a área que pertencia aos edomitas, eles incineraram os corpos, né? Até que eles viraram cal. Não é que entre os judeus não havia essa prática, né? Tinha uma lei que, eu não sei se podemos chamar de lei, mas pelo menos há um episódio, né? É o famoso episódio de Acã, aquele soldado que tomou dos despojos da cidade de Jericó, escondeu e com isso trouxe juízo de Deus sobre toda a nação. O castigo dele, a gente lê em Josué capítulo 7, verso 15, é que ele teria que ser morto e depois queimado a fogo, ele e tudo quanto tivesse. E, de fato, quando ele foi achado, né, então foi identificado como sendo responsável, ele foi morto a pedradas e depois o corpo dele foi incinerado juntamente com o da sua família. Então, parece que, assim, olhando por esse prisma, parece que então é um castigo, né? Vamos incinerar para castigar. Não é? Por isso que eu falei... Talvez o medo maior das pessoas seria isso. Seria isso aí. Por isso que eu falei, não posso dizer que é pecado, mas não está muito de acordo com o espírito cristão, não é? Pensando no futuro do corpo,
o corpo como uma bênção de Deus, o corpo como a moradia do Espírito Santo, como o templo de Cristo, pensando também nas promessas de ressurreição, pensando também lá no texto que a nossa ouvinte citou também, de que Deus fez o homem do pó da terra e que depois da morte ele deve retornar para lá, o sepultamento parece muito mais em consonância com o cristianismo, não é? Embora, como eu disse, a cremação não pode se constituir considerado como sendo um pecado, né? Nos dias atuais, o que a gente vê é que muita gente que pede em vida para ter os corpos cremados são pessoas não religiosas, né? Ou de outras religiões. De outras religiões, ou que têm, sei lá, algum problema com o cristianismo. Eu não posso generalizar, isso não seria correto. Mas, frequentemente, é assim. Então, para os que pensam assim, a ideia da cremação também, Nadson, é de que ali acaba tudo, né? Ali acaba tudo. Vamos terminar com o corpo, porque a morte é o fim de todas as coisas. E aí a cremação representa o fim realmente da vida do indivíduo. Mas para nós a vida continua depois da morte. Com certeza. Tá, então nós esperamos que a Simone possa ter recebido essa informação que me parece que o pastor Augustus quis trazer para nós aqui, que não é compatível no sentido assim, da prática cristã. Não conseguimos ver na Bíblia nada nesse sentido, mas que parece que não encaixa isso. Não encaixa, não é pecado, mas nem tudo convém, né? E outra coisa, o senhor disse agora há pouco daqueles corpos que de repente carbonizados por acidentes ou algum crime, alguma coisa assim, que são cristãos e depois... Ou seja, todas as pessoas vão ressuscitar, uma para condenação, outra para morte, para salvação. E algum ouvinte pode dizer assim, mas como é que vai juntar um pó que não sei o que foi carbonizado, né? E eu sempre argumento dizendo, é por isso que ele é Deus. Se todo mundo conseguisse fazer isso, não é? Não é verdade, só Deus mesmo. Então nós vamos ficar por aqui, hoje no nosso programa, ouvindo uma música e daqui a pouquinho a gente volta para as despedidas deste programa. Bem, nosso tempo chegou ao final, agradecendo já a sua audiência. Obrigado mais uma vez, Simone. Continue participando, ouvindo e escrevendo para a gente, pastor. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela sua audiência. Obrigado, Simone, pela sua audiência em particular e desejamos que Deus abençoe sua vida. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Vitor, pelo apoio. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras,